Olá, é Antônio Roberto Vinha, cientista político. Ainda no dia 28 de abril de 2016, eu tenho que achar graça até de uma situação, porque o pessoal pede uma coisa, quando ganha não gosta do que ganha. A maioria das pessoas que me seguem pediu para que eu reduzisse os vídeos. Bom, quando a gente reduz os vídeos, a gente não fala tudo que sabe sobre determinado assunto. E aí tem que ir fazendo em partes, como diria Jack Stripador. Gente, eu não vou conseguir. Ou eu falo tudo que eu preciso falar e aí o vídeo fica longo, ou eu falo em partes e aí dá essa sensação para vocês de que eu estou falando mal ou errado de alguma coisa. Eu não consigo fazer as duas coisas. Não dá para falar resumidamente tudo o que vocês querem. Ou eu dou toda a explicação, ou não. Então, vocês têm que decidir o que vocês querem. Se vocês querem vídeos longos e bem explicados sobre determinado assunto, ou se vocês querem vídeos curtos e ficam assistindo como novelinha. Mas decidam, vocês têm que decidir, porque eu estou tentando agradar as pessoas e esse problema de tentar agradar todo mundo, a gente não consegue, de jeito maneira, não existe como. Partido é o nome que se dá às estruturas de poder exatamente por causa disso, porque são uma parte da sociedade, elas não representam o todo da sociedade. Então quando a gente explica alguma coisa em parte, também não vai agradar a todos vocês, não tem como isso agradar ninguém. Tá? Então ainda mais se a gente fala alguma coisa polêmica. Pô, eu sou polêmico só de abrir a boca. Eu abro a boca, deu pra bola, acabou. Alguém pega e vai dizer, olha, o Antônio falou aquela porcaria lá, aquilo ali. Cara, tá errado, Antônio, tu é louco. Comeu coisa estragada. Olha, eles falam cada coisa que a gente nem queira imaginar. Bom, e na moral da história, o que acontece é o seguinte, eu tô falando a real para vocês, estou falando assim, técnica, não sou obrigado tá, tudo bem que eu falo de uma forma um pouco mais emocional, um pouco mais passional, um pouco mais dentro de uma didática, uma coisa assim, eu não tenho problema com câmera, isso já facilita um pouco. Mas imagina se eu não tivesse, cara, ou imagina aqueles técnicos que falam e o pessoal não curte, não compartilha, e os caras falam coisas sérias, coisas importantes. É que eu tenho um pouquinho mais de familiaridade com a câmera, né? Então, para mim é um pouco mais fácil. Agora, para que não são assim, facilita, melhor, complica bem a situação, né? Porque tu não tens o traquejo necessário para desenvolver um assunto um pouco mais como é necessário. E o que eu estou tentando mostrar, principalmente, é que existe hoje no Brasil uma série de necessidades de impedir que aconteça uma tomada de poder de uma forma ou de outra. O PT ele não vai desistir, ele vai sair do poder. Agora, eu falei isso há uns tempos atrás, antes de acontecer, logo em seguida que acabou o impeachment da Dilma na Câmara, eu falei nessa época que a Dilma não ia parar, não ia sossegar, ela não ia parar de incomodar. E que depois que acabasse justamente esse período, durante esses 14 dias, 15 dias que tivesse por aí, que o PT ia agir de alguma forma. Então assim, depois da cusparada lá do Bolsonaro, que aconteceu nele e da família dele no Jean, e isso e aquilo, pessoal do GLBT começou, Jean Willis me representa, o Bolsonaro eu cuspo em você, o pessoal está criando uns conflitos dentro do território nacional, o pessoal do MTST, do MST, estão botando fogo nas estradas, estão fazendo um monte de coisa, e fica por isso mesmo. E aí eu pego e comento que a gente precisa colocar o exército na rua por uma necessidade de direito de ir e vir, que é um direito constitucional, e tem gente que fica louca da vida comigo, né? Então, quando a gente pega e diz que
sim, a gente vai precisar das Forças Armadas para defender o Brasil, isso é óbvio que a gente vai precisar. A gente já precisa agora. Nós estamos precisando agora, nesse momento, mas o governo não vai colocar Forças Armadas para atacar gente que está defendendo o governo, não o Estado, o governo. As Forças Armadas são entidades de Estado, elas têm que defender o Estado. Só que elas só podem defender o Estado a partir de uma convocação de governo. E o governo não vai convocar as Forças Armadas porque quem está promovendo essas atitudes são entidades que apoiam o governo. Então vocês não precisam gostar do que eu vou falar ou que eu deixo de falar. Vocês não precisam gostar ou concordar com o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que vai acontecer. No que Dilma Rousseff cair do poder, ela perde todos os seus direitos políticos, todos. Inclusive o foro privilegiado, e ela pode sim ser presa. A partir desse momento ela pode ser presa. Pode ser dado voto de prisão para ela e para o Lula. Por quê? Porque ali acabou o poder dela e do Lula. Tá? Então eles podem, a partir daquele momento, receberem voz de prisão por uma série de crimes que eles cometeram. E aí vai possivelmente acontecer sim a guerra civil e sim, talvez seja necessário a gente usar as forças militares para defender o país. Vocês não precisam gostar de mim nem gostar do que eu estou falando aqui, mas é uma realidade. A crise existe. Nós temos mais assassinatos e mortes e violência no Brasil do que países em guerra. Peguem as estatísticas de um país em guerra e peguem as estatísticas do Brasil em questão de segurança. E vocês vão ver que nós estamos em guerra civil, só não foi declarada. Então vocês não precisam gostar de mim. E eu nem quero que gostem. Gosta quem quiser, não é obrigado. Agora, vocês precisam visualizar aquilo que eu estou tentando mostrar, porque eu não estou falando isso para o mal de ninguém. Na verdade, eu poderia dizer assim, eu estava falando isso para o mal do PT, isso aqui. Não. Foi o PT que fez isso com ele mesmo, não fui eu. Eu estou relatando os fatos. Estou relatando os fatos. Gostem vocês ou não, quem criou esse cenário não fui eu. Eu sou um cientista político, eu só estou mostrando os cenários. Tá? Estou fazendo o meu trabalho. Então, lamento, mas não é culpa minha não. Tá? Muito obrigado pela atenção dispensada.